Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós neste instante. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos instrua, que ilumine as nossas mentes e coração, para que nós possamos abrir a nossa alma, o nosso coração, para as palavras que a espiritualidade, que com tão grande amor, tem para nós, nessa reflexão a respeito dos ensinamentos que a espiritualidade nos tem. Então dizemos, Senhor, obrigado por tudo, que a Tua luz ilumine os nossos passos, os nossos caminhos, que a paz invada o nosso ser, que a luz do Mestre Jesus possa clarear a nossa estrada, e que nesses instantes que vamos conversar, possamos abrir o coração para que a mensagem da espiritualidade encontre em nós a devida receptividade. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando, como todos sabem, o Livro dos Espíritos, o livro número 4, que fala sobre esperanças e consolações. Capítulo 1 fala sobre penas e gozos terrestres. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse item que fala sobre o nada e sobre a vida futura. Estão entre as questões 958 e 959. Então, esse assunto de hoje é o nada e a vida futura. O nada. O que é o nada? Nós podemos entender que, conceitualmente, o nada é a ausência de algo. Seria a inexistência. Algo que pode parecer existir, mas que não existe. É o vazio. O nada é coisa alguma. Logo, ele não existe. E é concebido por operações da mente. Esta é a concepção de Jefferson, oposta ao de Hegel. Mas a crença no nada, chamada de niilismo, trata-se de uma ideologia ou uma corrente filosófica que acredita no vazio, e o seu conceito a esse respeito é fundamentado na subjetividade do viver. Essa doutrina tem fundamentalmente uma visão crítica e radical e pessimista em relação às intenções ou às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. Eles creem que após a morte, o nada é o que os espera, pois só existe as coisas materiais. O nada se deve, e logo, o nada é o que se deve esperar após a morte. Visam apenas as coisas materiais. Há uma expressão comumente que nós conhecemos, que é dita: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E como logo após a morte não existe nada, vamos aproveitar a vida. Esse é um conceito muito materialista da negação das realidades. Claro que por trás de tudo isso há um certo receio de se encarar a realidade. Mas, já no agnosticismo, trata-se da crença que deve ser racional e, filosoficamente, o agnosticismo apoia-se na razão, podendo ser entendido como uma posição entre a crença e o conhecimento. Entre eles estão os materialistas radicais. Por outro lado, entende-se filosoficamente a existência
da seguinte forma: se algo existe, tem que ter necessariamente uma razão. Razão esta pela qual existe um ponto de vista da ciência baseado neste conceito da existência. E tudo isso passa por um processo que a ciência estabelece para assegurar uma realidade e uma verdade. Então, meus queridos, nessa questão que nós vamos analisar hoje, a espiritualidade e o nosso querido codificador nos traz esclarecimentos necessários, que hoje são de vital importância para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso seguimento, para a nossa caminhada, enfim, para a nossa vida. Questão 958, Kardec pergunta: por que o homem repele instintivamente o nada? Os espíritos respondem: porque o nada não existe. Aquilo que nós estávamos aqui nessa introdução tratando, não é? Que o nada é aquilo que não existe. Então, essa postura, esse posicionamento está relacionada com o negacionismo. Esse negacionismo, muitas vezes, estão vinculados à ignorância, muitas vezes à presunção, e outras vezes até mesmo o receio, o medo. Conta-se de que um determinado pescador, há centenas e centenas de anos atrás, saiu da sua vila e com destino ao horizonte, onde os seus colegas disseram: o que você vai fazer lá? Porque ali, depois daquela linha do mar, nada existe. A jangada, os barcos, eles caem ali, se afundam e nunca mais ninguém volta. Aliás, ninguém nunca voltou dessa viagem. Então esse simples pescador pega o seu barco e vai remando, utilizando aquela vela rústica, e levam nada menos do que 15 dias. E após 15 dias ele volta. E como o mar é essa imensidão, os seus amigos lhe perguntaram: o que tem depois daquela linha do horizonte? Ele disse: o nada. Porque para ele era uma realidade, aquela ilusão de que após a linha do horizonte nada existia. Então, como nós falamos antes, a negação se prende muitas vezes ao desconhecimento, porque faltava aquele navegador, àquela época, um conhecimento maior que hoje nós temos. Então, a espiritualidade, quando Kardec pergunta por que o homem repele instintivamente o nada, ele diz: porque o nada não existe. Então, é eu negar a existência daquilo que, na verdade, eu não tenho como me basear e afirmar. Então eu digo: não existe. Mas será que nada existe? Quando os nossos queridos astronautas saem das suas naves, da estação orbital, e verificam aquela imensidão à sua frente, que na verdade é o universo que se abre, onde múltiplas estrelas se lhe apresentam, e a sua vista não consegue alcançar o finito. É como se nada existisse após a capacidade visual do ser humano. Então, na realidade, como nós dissemos, a negação das coisas da existência passa pela necessariamente a ignorância, o medo, a má vontade e, claro, o desconhecimento, ou mesmo, por que não dizer, a conveniência. Quando perguntado a respeito da vida futura, aqueles irmãos negacionistas, eles simplesmente dizem que nada existe após a morte.
E essa é uma filosofia, né, que trata desse assunto. Diz o mentor Miramês que por trás de tudo isto está o medo, por trás da negação está o medo. O medo daquilo que nos aguarda. Em que plano de existência nós vamos viver? O que é que me aguarda ao fechar os olhos? As religiões falam do céu e do inferno, mas a mensagem de Jesus foi plantar a esperança e sanear o medo da mente e o medo da morte. Plantou Jesus a semente da esperança da vida futura, baseada nos seus ensinamentos e nos seus princípios. Então, aquele que ignora os princípios divinos, as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, é claro que não tendo base para fundamentar a sua crença, é preciso então recorrer a algo. E o que é? O negacionismo. Simplesmente dizer que não existe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 2, cujo tema é "O meu reino não é deste mundo", Jesus, diante de Pilatos, ele fala da vida futura, a que se referiu no sentido daquilo que era a sua meta e que se destinava à humanidade, devido ser o objetivo das preocupações do ser humano na Terra. Então Jesus, quando afirma "a casa do Pai há muitas moradas", está aqui baseada na seguinte questão que nós vamos ler logo adiante. Questão 959. Kardec pergunta: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, aquela negação, o nada, é justamente aquilo que nós às vezes forçamos, como se enganando a nós mesmos a respeito do que nos aguarda após deixarmos a vida material. Então Kardec pergunta: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Isso quer dizer que nós instintivamente já temos uma noção da vida futura. E por que isso? Os espíritos respondem dizendo: já o dissemos antes da encarnação, o espírito conhece todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que ele sabe e do que viu no seu estado de espírito. A alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no seu estado espiritual. Então vamos descer aqui um pouco, puxar a questão da reencarnação. Porque como nós somos espíritos eternos, vivemos muitas vidas, estamos aí no processo evolutivo, gradual, vida após vida, aprimorando os nossos conhecimentos, vivenciando novas experiências, amadurecendo as nossas ideias, os nossos conceitos, baseados nas experiências, nas vivências. E cada vez mais nós vamos mudando como que de faixa do entendimento e fugimos do negacionismo. Como diz Miramês, o negacionismo é fruto do medo de encarar uma realidade. Portanto, como aqueles grupos ali de pescadores que disseram para o seu amigo: o que você vai fazer do outro lado, se lá depois da linha do horizonte nada existe? Mas nenhum deles haviam experimentado essa experiência. Portanto, é através do processo reencarnatório que o espírito vai vivenciando cada vez mais a sua existência, a sua passagem no plano físico, e vai amadurecendo cada vez mais. E a espiritualidade diz assim: já dissemos que antes da
encarnação, o Espírito conhece todas as coisas. Então nós conhecemos, sim, está lá guardado, arquivado nos sentimentos mais profundos nossos, né? Daquilo que está no mundo espiritual. Kardec, o codificador, faz um comentário a esse respeito, quando ele diz o seguinte: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo, o que é muito natural, qualquer que seja a importância dada à vida presente. Ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Então, as religiões falavam muito de céu e de inferno, daquilo que nos aguarda, nos aguardaria após deixarmos o corpo físico. E levados, muitas vezes, pelo receio, pelo medo do futuro, muitos de nós nos deixamos envolver nas crenças. E alguns de nós usando mesmo um sentimento muito pessoal, visando salvaguardar-se das coisas negativas da vida futura, buscava através das religiões, dos conceitos e dos dogmas, ajustar o seu padrão de existência para que pudessem, assim, galgar lugares privilegiados no mundo espiritual. Mas, meus queridos, o que é que o Evangelho traz para nós? Como nós já lemos aqui, Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas. Essas moradas que Jesus se refere não são casinhas, palacetes, mansões, onde o ouro, a prata, o luxo estão aí dispostos àqueles que andam no caminho do bem, que obedecem às leis. Quando Jesus fala na casa do Pai há muitas moradas, Jesus está falando de todo o universo. Porque nós, seres humanos, muitas vezes, pelo nosso egoísmo natural, achamos que o nosso plano de existência, que é a Terra, é o melhor lugar do mundo, é o lugar privilegiado. O resto, nada existe. As constelações, os planetas, os sistemas são inabitados. O importante é aqui. E quando se busca, por experiências, as coisas do mundo celestial, busca-se saber se há vida, se há água, se há isso, se há aquilo, se há existência. Apenas por curiosidade, mas colocando sempre o nosso plano de vida, o nosso planeta, como centro do universo, como era no passado, em que vidas foram assim ceifadas por afirmarem esta realidade. Então, quando Jesus fala na casa do Pai que há muitas moradas, ele descreve os mundos habitados e os classifica conforme o grau de adiantamento dos seus habitantes. E são esses, diz a espiritualidade, uma classificação a respeito dos mundos, chamados mundos primitivos, onde são dadas as primeiras encarnações. Depois vem um mundo de expiações e provas, no qual nós estamos, onde o mal predomina sobre o bem. Em seguida vem os mundos regeneradores, onde a alma expia e busca as forças e repouso para a nova jornada. Em seguida vem o mundos felizes, onde o bem supera o mal. Que maravilha, né? Vivermos num mundo onde o bem supera o mal. Hoje nós estamos num plano de existência onde o mal tem uma predominância sobre o bem. Mas o processo segue. Este mundo
Os mundos felizes é onde o bem supera o mal. Em seguida tem os mundos celestiais, que é a morada dos espíritos puros, onde somente reina o bem. Então, além do horizonte, diz aquela música, deve haver um lugar. Sim, há um lugar, sim. Além do horizonte, há não só um lugar, há lugares onde os espíritos habitam de acordo com o seu estado evolutivo, de acordo com a sua espiritualização, de acordo com aquilo que é a sua essência. E a morada dos espíritos puros, onde somente o bem reina. Claro que conscientes dessa realidade, diz a espiritualidade, a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais porta do nada, mas pelo contrário, a morte é a libertação, a porta da libertação, que se abre para o exilado, que está aqui nesse plano ainda de provas e de expiações. A entrada para uma morada de felicidade e de paz. Então, meus queridos irmãos e amigos e companheiros, o nada é a negação. O nada é a não existência. Mas a experiência nossa, o sentimento nosso, é de que há algo sim. Algo nos espera além do horizonte. Como diz a música, deve haver algum lugar onde a gente pode amar, né? Viver em paz. Essas são as aspirações que passam por todos nós. Viver em paz, em harmonia. Viver uma vida nova. E são esses os sentimentos que passam por nós, essas experiências maravilhosas. Kardec ainda diz o seguinte: crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu só acredito em Deus, não acredito em mais nada. Então é uma forma estranha de se crer em Deus, como diz Kardec. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Todos nós aspiramos a algo melhor. Não é assim na vida? Nós sempre queremos melhorar de vida. Queremos sempre as coisas melhores. Queremos passar por experiências novas, prazerosas. Então Deus não os pôs ali à toa. A vida futura, diz Kardec, implica na conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo, a negação? Sem a nossa essência moral, se ela tivesse de se perder do oceano do infinito, de que me adiantaria a vida? De que me adiantaria estudar, trabalhar, progredir, conhecer, amar, viver, ter novas experiências, se ao fim de tudo nada existisse? A negação, o nada, o escuro. Como diz Vinícius de Moraes, por cima uma laje e por baixo a escuridão. Ele diz, para esses que assim pensam, no nada, ele diz, é fogo, irmão. No sentido de dizer, é difícil, é complicado. Então que nós tenhamos fé em Deus. Tenhamos o amor na nossa vida. Tenhamos a busca pela melhoria da nossa conduta moral, da nossa conduta espiritual, do compartilhar, do amar e do servir. Porque é desta forma que o Espírito avança. E foi essa a mensagem de Jesus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Na casa do Pai há muitas moradas. Qual a sua morada?
qual deve ser a sua morada, meu querido. Então vamos trabalhar para que nós possamos deixar aqui esse plano de existência. Como disse aqui nessa descrição, os mundos primitivos é onde são as primeiras encarnações, onde o espírito ainda está muito embrutecido, onde o instinto domina o homem. Mas o progresso veio e nós vencemos gradualmente, ou pelo menos parcialmente, os nossos instintos e mergulhamos na era da razão. E aí nós passamos para o mundo de provas e expiações, onde vamos corrigir as nossas condutas, onde o mal ainda predomina, onde nós vamos ter que lutar muito para vencer as nossas inclinações que não sejam baseadas no bem. Então, meus queridos, vamos amar, vamos viver pelos conselhos do Cristo, para que nós possamos deixar este mundo de provas e expiações e habitarmos o mundo dos regeneradores, onde a alma espia e busca força e repouso, onde vamos estar aí nessa situação, né, onde as coisas estarão um pouco melhor para nós. E quem sabe a nossa conduta sendo aprimorada, onde a alma nossa espiou e repousou e passou por esse estágio, né, entrando nos mundos felizes, onde o bem supera o mal. Que maravilha, né? Nós todos aspiramos viver no lugar de segurança, onde haja compreensão e conforto, onde haja uma boa comunicação, uma boa relação entre as pessoas, não é? Onde haja o progresso. Nós aspiramos isto. São os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E em seguida, os mundos celestiais, que é a morada dos espíritos puros, onde somente reina o bem. E é lá o seu destino, é lá o nosso destino. Paulo apóstolo disse que aos coríntios que nós deveremos seguir os passos de Cristo até alcançarmos a perfeição moral do Cristo. E somente após encarnações e reencarnações, melhorando cada vez mais a nossa vida, é que nós vamos alcançar os lugares celestiais. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus, na sua bondade, na sua grandeza,